Nesse vídeo, você vai aprender como preencher a sua declaração do Imposto de Renda 2024 na prática. Lembrando que esse é o vídeo parte 2, então tem o vídeo parte 1. Nesses dois vídeos, eu ensino você a preencher o passo a passo, cada ficha corretamente e falo de informações muito importantes. O link do primeiro vídeo vai ficar na descrição desse vídeo, inclusive a thumb está aparecendo agora na sua tela. É muito importante você assistir os dois vídeos porque eu falo de informações importantes para você não errar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Lavínia Ramos, esse é um canal que apoia a micro e pequena empresa, o profissional liberal, as entidades sem fins lucrativos e o empreendedor. Agora vamos acessar o programa Declaração do Imposto de Renda para fazer o preenchimento na prática. Agora estou aqui no programa Declaração do Imposto de Renda 2024. Lembrando que esse vídeo é o parte 2, então tem o vídeo parte 1. Eu estou ensinando vocês a preencher a declaração do Imposto de Renda passo a passo, ensinando cada ficha e falando para vocês de cada ficha informações que são muito importantes, que evitam aí o erro de preenchimento na declaração e até a malha fiscal. Então, se você não assistiu ainda o meu primeiro vídeo, se você está preenchendo a sua declaração, mas não entregou ou já entregou e tem dúvidas, assista meu vídeo parte 1 e também esse vídeo parte 2, porque eu falo de informações importantes em cada ficha para que você preencha corretamente e você está em tempo de corrigir caso você tenha feito alguma informação incorreta, tá bom? Então aqui, no meu vídeo parte 1, eu falo aqui da declaração, do tipo de declaração anual, saída definitiva do país, espólio, como que você pode iniciar a declaração, como pré-preenchida, declaração com os dados da 2023, e também a declaração em branco, iniciar, eu falo aqui detalhadamente, inclusive de cada ficha, tá bom? Então aqui eu vou abrir uma declaração que já estava em preenchimento, apenas para dar continuidade ao vídeo, tá bom? Aqui no primeiro vídeo eu falo detalhadamente de cada ficha, tá? E eu parei aqui no vídeo em rendimentos recebidos de pessoa física e do exterior, inclusive importando o carnê-leão, demonstrando resultados da importação, tá bom? Então assista o meu primeiro vídeo para você entender aqui cada ficha e fazer o preenchimento corretamente. Então, dando seguimento, aqui já está aparecendo valores, exatamente porque tem rendimentos já lançados, tá certo? Então aqui, ó, dando continuidade nos rendimentos isentos e não tributáveis, você vai clicar em novo. E aqui, ó, você percebe que em rendimentos isentos e não tributáveis tem várias informações, tá? Aqui você informa, por exemplo, rendimentos de caderneta de poupança, letras hipotecárias, LCA, LCI, tudo rendimentos isentos e não tributáveis. Por exemplo, lucros de dividendos recebidos, transferências patrimoniais, doações e heranças, certo? São rendimentos isentos e não tributáveis. Ganho líquido de operações no mercado de bolsa de valores, no caso para quem operou até 20 mil, no caso de operações comuns, tá? Que são isentas. Pensão alimentícia, né? Que passou a ser isenta aí a partir de 2023. Tem a questão aqui da venda de imóveis até 440 mil, imóveis residenciais, quando você aplica no prazo de 180 dias. Claro que precisa preencher o GCAP a fim de demonstrar o resultado, isso é muito importante, não é só informar aqui, tá? Você precisa realmente demonstrar o resultado para que a Receita Federal entenda o que você fez. Inclusive o programa GCAP, nessas situações de até 440 mil e de venda de imóveis no prazo, aplicação, aliás, no prazo de até 180 dias, o próprio programa GCAP ele puxa essas informações aqui de rendimentos isentos e não tributáveis, tá bom? Ele puxa automaticamente. Então aqui, ó, vocês vão verificando, certo? Cada situação aqui dos rendimentos isentos e não tributáveis, tá bom? Rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva. Você vai clicar em novo. Olha o que nós temos aqui. Rendimentos de aplicações financeiras, juros sobre capital próprio,
participações nos lucros ou resultados, outros rendimentos. Então aqui, nesse sujeito à tributação exclusiva definitiva, você vai selecionar a ficha do rendimento que está de acordo com o que você está informando e informar aqui. Rendimentos tributáveis com exigibilidade, tributáveis de pessoa jurídica, tá? Com exigibilidade suspensa. O que significa? Aqui eu já cliquei em novo. O que significa esse rendimento tributável, né? Com exigibilidade suspensa de pessoa jurídica? São aqueles rendimentos que são tributáveis, porém, devido a uma questão judicial, a cobrança do tributo está suspensa. Não significa que o rendimento não seja tributável, ele é tributável, mas enquanto tem essa questão judicial, ele deve ser informado aqui com exigibilidade suspensa, até que se resolva esta questão, tá bom? Então, se você tem um rendimento recebido de pessoa jurídica e que está nessa situação com exigibilidade suspensa, ou seja, o tributo, né, está suspenso por algum motivo, aqui, ó, é neste campo, tá bom? Aí você vai informar e dar o OK. Rendimentos recebidos acumuladamente. O que significa? É outra ficha aqui também, um pouquinho complexa de informar, tá? Mas você vai receber um informe, inclusive o que está aparecendo agora na sua tela. Pode não ser exatamente esse informe, você pode receber um outro tipo de informe diferente, mas esse tipo de rendimento tributável acumuladamente, sim, você recebe um informe com essas informações. Mesmo porque, para que você possa preencher corretamente nesta ficha. Veja só, esse rendimento recebido acumuladamente são rendimentos que você recebeu no ano calendário 2023, mas que esses rendimentos referem-se a anos calendários anteriores, tá? Então você recebeu no ano calendário 2023, porém, ele refere-se a anos calendários anteriores. Então é aqui, nesta ficha, que você vai lançar. Lembrando que cada rendimento desse é diferente, né, que não é tão comum, como o rendimento tributável, recebido de pessoa física, de jurídica, você verifica no seu informe, no seu documento, se realmente são rendimentos que estão aqui de acordo com essas fichas, tá certo? Para você não errar, tanto aqueles que estão com exigibilidade suspensa, como acumuladamente, tá? Imposto pago e retido, por exemplo, o imposto pago no exterior pelo titular ou dependentes, vai vir aqui para esta ficha, tá? Pagamentos efetuados, essa aqui é uma ficha muito importante. Tem pessoas que deixam passar essa ficha aqui. Eu vou clicar em novo, tá? E aqui, ó, por exemplo, aqui tem vários tipos de pagamento. Por exemplo, o mais importante, né? É claro, todos os pagamentos que você fez é importante você lançar, mesmo porque você faz um controle aí na sua declaração, no que ocorreu no decorrer do ano, com seus pagamentos, mas os pagamentos efetuados com despesas dedutíveis são eles que vão reduzir o teu imposto, ou eliminar aquele imposto a pagar, ou reduzir, né, de alguma forma, ou restituir. Então ele pode reduzir, né, e restituir, ou simplesmente zerar. Então é muito importante você fazer um balanço, você verificar, fazer uma listinha de informações, por exemplo, de gastos, né, de despesas dedutíveis que você teve, não só você titular, mas o seu dependente, caso você tenha dependentes, certo? Então, às vezes, uma despesa que você esqueceu pode reduzir o seu imposto, ou seja, ou zerar o seu imposto, ou fazer você restituir um imposto que estava retido e você não restituiu porque não informou. Então, nessa ficha aqui, ó, que é muito importante, aqui você tem informações de planos de saúde, profissionais como fisioterapeuta, psicólogos, médicos. Aqui todas essas são despesas dedutíveis, tá? Plano de saúde, pensão, alimentícia, contribuições para entidades, advogados, honorários. Essas despesas já não são dedutíveis, tá? Mas são informações, por exemplo, aluguéis de imóveis, não é dedutível isso aqui são informações, mas são importantes para confrontar corretamente com as informações que você presta na sua declaração, inclusive com os seus rendimentos,
tá bom? Então aqui, por exemplo, quando você paga uma locação, você que é um locatário, e de repente o teu locador já informou lá no imposto de renda as informações de aluguéis, aqui vai confrontar com as informações dele, certo? E aqui também ela vai fazer referência, claro, com as suas despesas anuais, corretor de imóveis, arrendamento, outras despesas. Então aqui, ó, é muito importante, tá? Você lançar todas as despesas que você tem, isso pode te ajudar. Então é bom que você faça uma listinha, porque de repente você confia lá na declaração pré-preenchida, puxa tudo, esquece alguma despesa dedutível que nem estava na pré-preenchida, tá? Essa é uma informação aqui muito importante para você, às vezes não estava, e você de repente até tinha uma despesa que não foi, mas você tem comprovante, você tem recibo, tem nota fiscal, pode lançar, tá? Mesmo que não tenha puxado na pré-preenchida. Por quê? Você deve entrar em contato com a empresa, clínica, profissional que não lançou, e pedir o lançamento, pedir a informação, porque pode ocorrer, pode, por exemplo, de uma clínica, de um profissional não ter informado esse rendimento, mas você tem a comprovação, com nota fiscal, com recibo, essa comprovação sua, ela é devida para que você lance, para que você cobre esse profissional e deduza o teu imposto, certo? Então, saindo aqui dessa ficha, vamos lá para doações efetuadas. Essa ficha também, aqui tem vários tipos, tá? Quando você lança aqui, por exemplo, doações em bens e direitos, tem que ter lá a declaração do ITCMD. Doações em espécie. Então aqui, ó, é só você lançar aqui, por exemplo, bens e direitos, você vai informar o CPF do donatário, tá? Quem é o donatário? Quem recebeu essa doação, tá bom? Nome do donatário e valor pago, tá? No caso de bens, de doações em espécie, que no caso é dinheiro, tá? Bens, então aqui, ó, é só você selecionar e informar quem é o donatário, e assim o donatário também vai informar lá em bens e direitos os bens que ele recebeu por doação, tá? Através de doação. Então aqui na ficha de bens e direitos, quando você clica em novo, ela está aqui por grupo, tá? Por exemplo, bens imóveis, você vai selecionar se é uma loja, galpão, um prédio residencial, uma casa, um terreno, um apartamento. Aqui você vai selecionar, tá bom? Detalhadamente, para que você possa informar corretamente aqui os imóveis, tá? Aqui, ó, eu fiz um vídeo detalhando aqui. Aqui eu não vou fazer o preenchimento detalhado, porque tem informações aqui muito importantes para você declarar bens. Eu fiz um vídeo específico como declarar imóveis no imposto de renda, para você não errar e para você ter aí na sua declaração o custo de aquisição correto, que isso vai te ajudar quando você vender, tá? Então assista meu vídeo, vai ficar na descrição desse vídeo, esse vídeo que eu fiz detalhadamente, ensinando você aqui fazer a declaração de imóveis, como declarar bens no imposto de renda, tá? Eu fiz específico essa ficha e falo de muitos detalhes, tá bom? Então aqui, ó, nos bens, imóveis, bens móveis, pode ver que você vai abrindo aqui, ó, vai aparecendo veículo, embarcação, joia, outros bens. Aqui vai ser por grupo, né? Primeiro grupo e aqui o código, né? Então primeiro você informa os grupos, ó, participações societárias, para quem vai informar cotas, né? No caso de empresa, cotas e quinhões de capital, no caso do capital social, outras participações societárias, ações. Então aqui, ó, você vai mexendo aqui, você vai verificando, certo? O grupo correto, tá? Empréstimos, créditos, tá? Por exemplo, para quem fez, ó, tá? Créditos decorrentes de alienação, empréstimos concedidos, no caso para quem emprestou, tem que informar também, tá? Então você vai verificando aqui, ó, depósito à vista e numerários, que no caso são conta, né? Conta bancária, conta corrente. Você vai selecionando aqui por grupos, tá? Pelo grupo, aliás, e aqui, ó, pelos códigos, você vai selecionar, deve selecionar aqui corretamente, tá? Criptomoedas, já tem aqui, tá? E outros bens, quando você não encontra, ainda tem outros bens aqui, certo? Para você selecionar, tá? VGBL, consórcio, pode ver que eles não estão nos outros grupos ali mais específicos, mas estão em outros, então você encontra aqui
E até qualquer outro bem que você não tenha encontrado, você pode informar em outros e especificar aqui, tá bom? Então, quando você tem, por exemplo, só lembrando aqui no geral, falando de bens, se por acaso você adquiriu o bem somente em 2023, o valor dele vai aqui, por exemplo, dei um exemplo aqui de 10 mil reais, tá? Se o bem foi adquirido em 2023, o valor de 10 mil é aqui, um exemplo de qualquer bem, e 2022 é zero, exatamente porque o bem não foi adquirido em 2022 e somente em 2023. Lembrando que qualquer bem que você informe, você deve fazer a descrição, informar se é pelo titular ou dependente, certo? E aí você faz a informação correta e dá o ok, tá bom? Dívidas e ônus reais. No caso, para quem tem dívidas, eu vou abrir aqui, que eu já havia feito o pré-preenchimento, tá? Por acaso se você por acaso fez um empréstimo por pessoa jurídica, por pessoa física, de repente essa ficha dívidas, né? Dívidas e ônus é para você que fez o empréstimo, ou seja, para você que tomou este empréstimo, não que emprestou, tá? Então, na dívidas e ônus, vamos supor que você fez um empréstimo de uma pessoa física, tem lá um contrato, chama-se contrato de mútuo, tá? Aqui você vai pôr a descrição desse empréstimo. Se ele já vem, por exemplo, de 2022, você vai informar o valor. Se ele começou em 2023, se foi feito em 2023, claro que é zero em 2022 e o valor pago em 2023 e assim sucessivamente, tá? Então vamos supor que o empréstimo tenha começado em 2022, ele tem um valor. A situação em 2023 ela vai mudar. Um exemplo prático aqui. Vamos supor que esse empréstimo foi de 10 mil e você pagou 5. A situação em 2023 ela vai estar 5 mil reais. Por quê? Porque você já pagou. Lá em 2022, no início, era 10 mil. Mas em 2023, se você pagou corretamente, certinho as prestações, ele já deduziu e foi para 5 mil. E você deve informar o valor pago em 2023. Vamos supor que você pagou tudo ou não pagou tudo, pagou uma parte, tá? Vamos supor que você pagou só 2 mil reais, você vai informar aqui, certo? Que você pagou 2 mil reais em 2023. 5 mil, tá? Então a situação ficou 5 mil, é um exemplo que eu estou dando para vocês, de um empréstimo que havia sido pago já em 2022, uma parte. Já havia sido tomada, aliás, em 2022, foi pago já uma parte em 2023 e o valor pago em 2023. Então aqui você vai informar conforme a situação. Se não foi feito em 2022 e somente em 2023, você parte daqui, tá? E dá o ok. Espólio, essa informação no caso da declaração de espólio, aqui é a informação do inventariante, tá? CPF e nome. Doações a partidos políticos, né? Caso seja aí uma opção, está aqui, tá? E importações. Importações está aqui, ó, a ficha, o botão, aliás, de importar carne-leão, ganho de capital, no caso do GCAP, quando você preenche, bens móveis, imóveis, participações societárias, criptomoedas, está aqui, ó, você importa por aqui. Vai buscar o arquivo, tá? Quando você clica em importar. Você importa não só por aqui, no caso carne-leão, com gov.br, tá? E aqui, no caso ganho de capital, são arquivos, tá? Que tem que ter no teu computador, tá bom? Salvo. Assim também como o informe de rendimentos, tá? É necessário ter um informe aqui, ó. De plano de saúde, tá? São arquivos. E aqui, ó, atividade rural. Aqui também você vai importar, certo? O arquivinho lá de preenchimento que você fez, tá bom? Do programa. Tem ganho de capital, que é o que eu falei agora há pouco, tá? Bens imóveis, participações societárias, moeda em espécie, tá? Então vamos supor que foi bens imóveis, você vai clicar em importar, tanto por aqui quanto na ficha que eu acabei de mostrar. Você procura no seu programa o arquivo que você gerou, é só selecionar e dar o ok que você vai importar e tudo que você fez no GCAP já aparece aqui, tá bom? Assim como bens móveis, participações societárias e outros bens aqui. Renda variável, né?
Operações comuns ou day trade. Lembrando que você pode preencher pelo titular ou dependente. Então, para quem fez a declaração que tem um dependente que também tem um investimento, você não pode esquecer de informar, passar as informações dele aqui, certo? Porque se ele opera, ele tem uma obrigatoriedade, claro, precisa ver as regras. Eu, inclusive, fiz um vídeo sobre as regras do Imposto de Renda 2024. E se esse dependente está dentro das regras, claro, você vai declarar, tá bom? Então aqui, ó, nessas operações comuns, eu dei um exemplo, por exemplo, claro que você vai olhar aqui, ó, mercado à vista, opções, futuro, mercado a termo, enfim, você vai olhar aqui qual o preenchimento correto. Então aqui, por exemplo, se são aquelas operações comuns, que não é diária, né, são operações comuns. Por exemplo, você comprou uma ação hoje e vendeu na próxima semana. São operações comuns. E day trade é aquela operação abre e fecha no mesmo dia, tá? Então são operações separadas, não são juntas, lembrando que prejuízo de uma não compensa na outra, tá bom? Então isso é muito importante você entender para não compensar. Tive prejuízo em uma, tive prejuízo em uma, corta essa parte, tá? É bom você entender para não compensar errado. Se você teve prejuízo em um tipo de operação, você não pode compensar na outra. Por exemplo, teve prejuízo no day trade, quer compensar aqui, certo? Em operação comum, não pode, tá bom? Nem vice-versa, na comum quer compensar no day trade. Isso não pode, tá? São operações separadas. Então, quando você preenche aqui, ó, dando um exemplo, vindo aqui mais para baixo, ele já tem, né, o valor do imposto. Aqui, ó, tem o IR retido na fonte, day trade, que é aquele DAF, né, que gera para você pagar. E depois que você digitou o valor do DAF, vamos supor que tenha gerado esse valor, eu estou colocando aqui o valor simbólico, depois ele vai demonstrar o imposto a pagar. Se você pagou esse imposto, é muito importante você informar aqui, ó, certo? Se você não pagou, o que vai acontecer? Quando você paga e informa aqui, na sua declaração do imposto de renda, isso aqui não vai ter cobrança, vai ficar zerado, o que eu quero dizer, para essa cobrança do imposto de operações, seja operações comuns ou day trade, certo? Então assim, você tem um DARF, você pagou esse imposto, você fez o seu controle certinho, seja por aplicativo ou por planilha. Vamos supor que você tenha todos os comprovantes aqui, bateu, deu certinho, você pagou tudo. Tem que informar aqui o pagamento, mas se você deixar aqui, ó, gerou um imposto e você não informou o valor pago, o que vai acontecer? Você transmite na sua declaração e a Receita Federal vai gerar a cobrança. Por quê? Porque você não informou o pagamento. Então, assim, obrigatoriamente você deve informar, tá bom? Mesmo que o DARF conste lá na Receita Federal, obrigatoriamente você deve informar aqui o pagamento, certo? Lembrando que aqui você pode informar manualmente com controle de planilha, mas tem agora aplicativos que são, por exemplo, tem aí aplicativos, né, que ajudam no caso das operações, que já geram um arquivo, está muito mais evoluído essa parte, certo? E você pode gerar aqui com um extrato do próprio aplicativo ou com o controle da sua planilha, tá certo? E depois que você preenche, tem um resumo da sua declaração, o cálculo do imposto, certo? No cálculo do imposto você também informa se for imposto a pagar ou imposto a restituir, por exemplo, informações bancárias quando tem a restituir, ou PIX, tá? Imposto a pagar, claro, aqui deu um valor pequeno, mas vamos supor que tenha dado um valor aí mais de R$100, 200, 300, você pode pagar com cota, por cota, certo? Aqui só dá uma, exatamente porque é a mínima, tá bom? Depois que você verificou, que viu que está tudo correto, você clica em verificar pendências, tá? Aqui, claro, está aparecendo muitas pendências, porque aqui eu estou apenas simulando o preenchimento e tem muita informação faltando. Por exemplo, o endereço do contribuinte está cheio de informação aqui. Então, vamos supor que você preencheu tudo, quando você clica em verificar, ele já aparece aqui. E é fácil, é só você clicar aqui, ó, no vermelhinho, que ele já te leva para o campo para você ir corrigindo, ó, tá bom? Ele vai te levando para o campo certo, tá? E aí, depois que você corrigiu, que você verificou que a sua declaração está ok, você vai clicar aqui
nesse globinho para transmitir, tá certo? Então, é esse o preenchimento da sua declaração, lembrando que vocês não devem esquecer de assistir o vídeo parte 1, porque também está bem detalhado, eu explico várias informações importantes em cada ficha para que você não erre na sua declaração, tá certo? Espero ter ajudado vocês com o preenchimento da Declaração do Imposto de Renda 2024. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Se ficou alguma dúvida, posta aqui nos comentários. Muito obrigada e até o próximo vídeo.